Como eu falei no início da transmissão, hoje é um dia muito auspicioso. É o aparecimento, comemoramos o aparecimento de Sri Nishinradeva, o Senhor Nishinradeva, uma forma de Deus, metade homem, metade leão. É um Lila Avatar. Então, e vamos também falar sobre Prahlada Maharaj, devoto puro para Prahlada Maharaj. E hoje também, para nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, como eu falei no início, foi o dia em que Srila Govinda Maharaj entrou no templo Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele largou sua vida material, de família, e entrou para o Mati. Foi o dia que ele conheceu o seu guru, Srila Siddhar Maharaj. Então, para nós, é um dia muito auspicioso. Depois vai ser lido uma parte da história de Srila Govinda Maharaj, que ele entrou no templo nesse dia. E ele mesmo que falou sobre isso, está no livro Atado pelo Afeto, no início, no capítulo 1. Mas antes vamos falar sobre o aparecimento do Senhor Nishinradeva. Porque o Senhor Nishinradeva apareceu na Terra em Treta Yuga há muito tempo atrás, por volta de 2 milhões de anos atrás. Ele veio para a Terra em Treta Yuga. E vamos começar com a história, começando falando de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era o rei dos demônios, e seu irmão gêmeo, Hiranyaksha, que era outro demônio. Eles são almas que antes eles eram eles eram Vijay, Jai e Vijay. Jai era Hiranyakashipu, Vijay era Hiranyaksha. Então eles vieram depois como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Jaya era Hiranyakashipu. E quando o Senhor Vishnu, na forma de Varahadeva, a encarnação de Krishna na forma de javali, quando ele matou o Hiranyaksha, porque Deus, quando ele vem para a Terra com esse lila dele de matar demônios, os demônios são inimigos dos semideuses, os semideuses são inimigos dos demônios. Então, quando a lei universal ela não é estabelecida, ela não está da forma correta, quando os demônios dominam os 3 mundos, o que seriam os 3 mundos? O plano inferior, os planos infernais, que são 7, os planos superiores, que são 7, e a Terra. Então, quando os demônios dominam os 3 mundos, os semideuses, a ordem do universo não é mais como tinha que ser, e Deus vem para restabelecê-la. Então, ele veio na forma de Varahadeva, de javali, e ele mata Hiranyaksha. E aí seu irmão gêmeo, Hiranyakashipu, fica muito irado, porque era seu irmão gêmeo, e ele ficou com raiva do Senhor Vishnu, raiva de Deus, e ele achava que Deus, como Deus tomou partido dos semideuses, porque Deus ele é equânime, ele não toma partido, mas Deus, Senhor Vishnu, ele, sob a influência de Maya, ele tomou partido dos semideuses. E Hiranyakashipu, vendo isso, ele imaginou Deus, ele era imortal. Deus, ele era um ser normal. E aí, através de austeridades, muita tapácia, ele chegou à posição de Deus. E ainda hoje tem muitas correntes, os Mayavadis, eles acham que eles são deuses, que eles na verdade são Deus. E Maya está encobrindo isso deles, mas quando eles se libertarem de Maya, eles vão assumir a posição de Deus. Isso é uma forma totalmente errônea de interpretar os Vedas. Então, e Hiranyakashipu, ele também tinha essa visão. E aí o que ele fez?
ele se retirou, ele foi para uma colina, e aí a intenção dele era ficar 10.000 anos em meditação. 10.000 anos, e ele viria com poder extraordinário. 10.000 anos de meditação daria um siddhi, os poderes místicos extraordinários para ele. Mas quando Narada Muni viu isso, o Mahajani Narada Muni, o discípulo do Senhor Brahma, o primeiro ser do mundo material, e quando Narada Muni viu isso, ele e o seu amigo, sob a forma de aves, eles assumiram a forma de aves e foram lá para o local que Hiranyakashipu estava meditando. Mas ele já tinha meditado muito, muito tempo, mas não chegou a 10.000 anos. E aí os dois começaram a cantar o mantra de Narayana, o seu inimigo. Ele tinha muita ira pelo Senhor Narayana, pelo Senhor Vishnu. E cantando o mantra, ele tentou matar as duas aves. Não conseguiu. E aí as aves foram embora, mas ele saiu da meditação. E aí ele voltou para a sua casa. Sua mulher estava lá. E aí ele pegou e ele concebeu para lá da Maharaj. E ele estava contando para a esposa, na hora da concepção, na hora que foi fecundado o óvulo, ele estava contando a história do que aconteceu, que as aves foram lá e cantaram o mantra de Narayana. E ele falou esse mantra justamente quando o óvulo foi fecundado. E era justamente a alma de Prahlada Maharaj que estava lá. Mas Prahlada Maharaj, ele ganhou todo o mérito espiritual dele. Ele é um devoto puro, ele ganhou todo o mérito espiritual dele. Depois ele pergunta isso para Nishinradeva. E aí Nishinradeva fala: você ganhou todo esse mérito espiritual, você é um devoto puro meu, porque você fez jejum total no dia do meu aparecimento. Então veja só como é importante fazer. O jejum total no dia do aparecimento de Sri Nishinradeva. E Sri Nishinradeva apareceu no pôr do sol, no crepúsculo. Por isso que nós fizemos jejum hoje, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quem segue o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, quem não tem problema de saúde, porque se a pessoa tiver algum problema de saúde que vai impedir e ela vai passar mal e ela não vai conseguir fazer seu seva, então não tem problema, coma frutas, coma anukalpa. Mas se a pessoa não tem nenhum problema de saúde que impeça ela de fazer o jejum total, ela deve fazer. Isso é a orientação dos nossos gurus, é a orientação do Śrīmad Bhagavatam, que é o Mahapurana, é o resumo dos Vedas. Então, o Senhor Nishinradeva apareceu no crepúsculo, justamente quando o sol se põe. E ele, Prahlada Maharaj, era um devoto puro, porque através da sua vida anterior, ele era filho de Brahmani, mas ele tinha uma vida transgredida, uma vida de desfrutes materiais, ele não seguia a atividade brahmínica. Mas somente por ele ter feito esse jejum total no aparecimento do Senhor Nishinradeva, ele voltou como um devoto puro do Senhor Nishinradeva. Mas ele voltou filho de um demônio. Ele voltou para a terra filho de Hiranyakashipu, filho de um demônio. E quando os semideuses descobriram, eles perceberam que no ventre da mãe de Prahlada Maharaj, da mulher de Nishinradeva, de Hiranyakashipu, que era o rei dos demônios, que ela estava grávida, os semideuses raptaram ela, porque eles imaginaram: venho agora outro demônio, tão poderoso quanto Hiranyakashipu. E eles raptaram ela para quê? Para matar o feto. Os semideuses iriam destruir o feto. E aí Narada Muni, como Mahajani, ele percebeu isso e ele foi conversar com os semideuses. E na conversa com os semideuses ele falou: não é
não é um demônio, é um devoto puro que está nesse ventre. E ele conseguiu convencer os semideuses que era um devoto puro. Aí ele levou a mãe de Prahlada Maharaj, a mulher de Hiranyakashipu, para o seu ashram. Então Hiranyakashipu recebeu darshan, ele recebeu toda a filosofia, ele recebeu toda a consciência de Krishna de Narada Muni. Veja sua fortuna, receber a instrução direto de Narada Muni no ventre da sua mãe. E aí ele nasceu, Prahlada Maharaj nasceu, e ele foi viver com o seu pai e com a sua mãe, com o demônio. E quando ele tinha por volta de 4 anos, 4, 5 anos, ele foi para a escola dos demônios, claro, o pai dele era o rei dos demônios. E aí a escola dos demônios, quem eram os professores? Eram 2 irmãos que eram filhos do guru de Hiranyakashipu. Então, o que Prahlada Maharaj iria aprender na escola? Aprender a escrever, como nós aqui. Nós não nos julgamos demônios, mas nós aprendemos o que antigamente era ensinado na escola de demônios. Matemática, o idioma, enfim. Todo o assunto material. Não tinha nada transcendental na escola dos demônios. Como na nossa escola. Na nossa escola também é assim. Só aprendemos coisas materiais. Então, Prahlada Maharaj foi estudar e com esses 2 professores. E depois de 1 ano, o pai dele chamou ele, os professores levaram ele para ver o que ele estava aprendendo. Hiranyakashipu queria ver o que o filho estava aprendendo, porque ele tinha muito medo que o filho aprendesse sobre a consciência de Deus, porque ele era inimigo do Senhor Vishnu. Ele era inimigo de Deus. Então ele colocou seu filho no colo e falou para o seu filho: o que você está aprendendo? O que você aprendeu do seu mestre? Mas Prahlada Maharaj, ele considerava o mestre dele não os 2 professores, filhos do demônio. O mestre dele era Narada Muni, que ele aprendeu toda essa filosofia no ventre da mãe. Então ele falou para o pai dele, para o demônio, Hiranyakashipu: ah, pai, eu aprendi que Deus é supremo, que os processos devocionais são supremos. Falou os 9 processos devocionais: Shravana, Kirtana, Vishnu-smarana, Padasevana, Dasyan, Sakya, Vandana, Archana e Atmanivedana. E aí o pai dele ficou muito nervoso e deu uma bronca nos 2 professores e falou: daqui a um tempo você volta com ele, eu quero ver o que ele está aprendendo. Isso não é o que eu quero que ele aprenda. E aí ele voltou para a escola com os demônios, ficou mais um tempo lá. Só que Prahlada Maharaj começou a pregar para os seus amiguinhos, todos filhos de demônio. Começou a pregar para os seus amiguinhos sobre a consciência de Krishna, que nós não somos o corpo, nós somos a alma, que não ficar somente pensando no eu e no meu, enfim, toda a filosofia que nós conhecemos da Bhakti Yoga, da consciência de Krishna. E aí, os 2 professores ficaram sabendo disso e foram falar com o pai dele, foram falar com Hiranyakashipu. E quando chegaram e contaram essa história para Hiranyakashipu, ele ficou muito bravo, muito irado. Muito, muito irado. E aí ele falou: matem ele, matem meu filho. E aí os 2 voltaram e tentaram matar Prahlada Maharaj de várias formas. Tentaram matá-lo colocando junto com um elefante louco. Na Índia eles usam esse termo, elefante louco, e para que o elefante pisoteá-lo. Mas Srila Govinda Maharaj diz que o elefante colocou ele na sua cabeça. Aí eles jogaram ele do penhasco, mas ele não morreu. Colocaram serpentes com ele não morreu. Tentaram matá-lo com fogo, com pedras, apedrejando ele com gelo, com pedras de gelo. Ele não morria. Qualquer
tentativa que eles faziam com ele, ele não morria. E aí foram falar com o pai dele novamente, e não conseguimos. E o pai dele ficou assim, abismado. Como assim não conseguiram matar uma criança de 5 anos, de todas essas formas? O pai dele chamou ele de novo, colocou ele no colo novamente, e aí falou para ele: todos têm medo de mim, os semideuses morrem de medo de mim. Até o senhor Yamaraj morre de medo de mim. Como que você não tem medo? Como que você fica falando isso? Quem lhe dá essa força? Como você tem tanta força assim? E aí para lá da Maharaj falou: não só eu tenho essa força, todos nós temos. Você também, toda a sua força foi dada por Deus, por Vishnu. Vishnu é superior a você. Quando o demônio escutou isso, ele ficou muito irado. Aí realmente tirou toda a tolerância que ele não tinha. Ele já não tinha tolerância, tirou totalmente. Ele ficou muito irado e ele falou: ah, então Deus está em todo lugar. Ele falou: Deus é supremo, Deus é superior a mim. Ele falou: então eu vou cortar sua cabeça, vou separar, vou decapitá-lo, vou tirar a sua cabeça do seu corpo. Pegou uma espada e falou: se Deus é tão poderoso assim, então ele vem te salvar. E aí ele pegou a espada e bateu nos pilares que tinha. Ele bateu no pilar, e quando ele bateu com o punho no pilar, houve um barulho muito grande, os semideuses ficaram assustados com aquele barulho. E aí apareceu o Senhor Nishinradeva. O Senhor Nishinradeva apareceu, e quando ele viu aquele ser metade homem, metade leão, isso nunca tinha acontecido nos avatares de Deus, e apareceu aquela forma de Deus, e aí ele pegou e começou a lutar. Ele começou a lutar, porque antes, quando Vishnu tinha matado, Varahadeva tinha matado seu irmão Hiranyaksha, ele tentou brigar, lutar com Vishnu. Ele pegou o seu tridente e tentou lutar, mas Vishnu se escondeu. Mas agora Nishinradeva apareceu e ele começou a lutar, e Nishinradeva também começou a lutar com ele. E aí Nishinradeva deixou ele brigar um pouco, lutar um pouco, porque Deus gosta desse lila. Deus gosta de brincar, ele não está brigando, ele está brincando. Porque é dito que matar Hiranyakashipu foi como ele esmagar uma vespa entre suas garras, porque ele veio na forma metade leão. Então foi muito fácil para ele, claro. E aí ele brincou um pouco, né? lutou um pouco, depois ele deu um tempo, aí ele pegou Hiranyakashipu em seu colo, colocou em seu colo. Por que isso? Porque ele teve todo esse lila. Porque quando Hiranyakashipu fez toda aquela tapácia, toda aquela austeridade, em meditar durante milhares de anos, ele não atingiu 10 mil anos, mas ele ficou milhares de anos meditando. O que aconteceu? O Senhor Brahma foi conversar com ele, e ele pediu para o Senhor Brahma: eu quero a imortalidade, porque ele queria ser Deus. Ele achava que o Senhor Vishnu também tinha passado por isso. Fez tapácia e se tornou Deus. E ele falou para o Senhor Brahma: eu quero a imortalidade. Mas o Senhor Brahma falou: mas nem eu sou imortal. Como eu posso lhe dar a imortalidade? E aí ele queria de toda forma a imortalidade. E aí, não conformado, ele falou para o Senhor Brahma: então está bom. Aí ele colocou algumas condições. O Senhor Brahma aceitou. Ele falou: eu não posso ser imortal, mas ele cercou de todas as formas. Ele falou: então eu não posso ser morto nem por um ser humano, nem por um animal. Eu não posso ser morto nem no céu, nem na terra. Eu não posso ser morto nem dentro de um lugar, nem fora desse lugar. Eu não posso ser morto nem de dia, nem de noite. Eu não posso ser morto nem por armas, nem por semideuses, que eram os inimigos dele.
Enfim, ele cercou de todas as formas. Deve ter mais alguma, mas eu não me lembro. Ou talvez eu falei todas. Mas ele cercou de todas as formas. E o Sr. Brahma aceitou. Então Nishinradeva veio nessa forma de metade leão, metade ser humano, porque ele não era nem animal, nem ser humano. Ele colocou Hiranyakashipu em seu colo, porque Hiranyakashipu não foi morto nem na terra, nem no céu, no seu colo. Ele não foi morto nem no dia, nem à noite. Ele foi morto no crepúsculo, na virada, entre o dia e a noite. Ele foi morto não por semideuses, nem por armas, pelas garras do Senhor Nishinradeva. E qual outra? Nem de dia nem de noite. Eu acho que eu falei todos, mas se eu esqueci, enfim. O Senhor Nishinradeva, ele satisfez todos os pedidos que o Senhor Brahma tinha concedido a Hiranyakashipu. Ele arrumou um jeito de não deixar nenhuma brecha. Ele veio justamente da forma, ele matou ele da forma que foi pedido, que foi prometido para ele. Nenhuma das condições que ele pediu foi quebrada. E aí o que aconteceu? O Senhor Nishinradeva pegou e dilacerou o seu corpo, dilacerou o corpo de Hiranyakashipu. E com o seu intestino, o Senhor Nishinradeva fez uma guirlanda. E aí, para provar realmente que ele tinha matado Hiranyakashipu, para todos os outros demônios, os seus discípulos, os seus servos, ele tirou o coração de Hiranyakashipu. E aí ele matou Hiranyakashipu. E aí ele lutou com todos os outros demônios. E ele matou todos os outros demônios. Isso fez com que restabelecesse a ordem do universo. Os semideuses tomassem conta novamente do universo, dos três mundos. Mas ele ficou muito irado com toda essa situação. Ele estava muito nervoso, muito irado. E aí o Senhor Brahma foi falar com ele e não adiantou. Ele não se acalmou. Aí o Senhor Shiva foi falar com ele. Os semideuses foram falar com ele. Vários tipos de grupos foram falar com ele. Vários. O Srimad Bhagavatam, ele descreve muitos. Os Gandharvas, vários grupos foram falar com ele. E ninguém conseguiu acalmá-lo. Aí o senhor Brahma foi falar com Prahlada Maharaj, um menino de 5 anos, um devoto puro. Por quê? Porque um devoto puro conseguiria acalmar Deus. Os outros não. Os outros estavam sujeitos às leis materiais. E aí Prahlada Maharaj foi ao seu lado, sem medo nenhum, de falar com Deus, Nishinradeva. E aí ele glorificou Nishinradeva. O Srimad Bhagavatam, se você for ler as glorificações, você vai demorar mais de meia hora para ler. Muito mais de meia hora para ler tudo. Todas as glorificações que ele fez ao Senhor Nishinradeva. E gradativamente ele acalmou o Senhor Nishinradeva. E o Senhor Nishinradeva depois falou para ele: você é um devoto puro. E aí que eu contei no início, eu troquei a ordem, mas não importa, vocês já estão sabendo. E aí Prahlada Maharaj falou: por que eu sou um devoto puro? O que eu fiz? E aí ele falou: você fez jejum no meu aparecimento, na vida anterior, como Brahman e tal. Eu já contei no início isso. Então ele falou: agora você peça alguma coisa. Você pode pedir o que você quiser. E Prahlada Maharaj não queria nada material. Nada material. Ele pediu devoção para o Senhor Nishinradeva. Mas o Senhor Nishinradeva falou: não. Você está nesse plano, peça algo material. E aí Prahlada Maharaj falou: então libere meu pai. Libere o demônio. A liberação, né? Libere o demônio. Mas não a liberação para o mundo transcendental, a liberação, um dos tipos de liberação. E aí Nishinradeva liberou o pai dele. Então, veja só como é a situação. A Bhaktivedanta Swami Prabhupada comenta que o demônio tentou matar seu próprio filho,
Veja só. E hoje estamos vivendo isso em Kali Yuga. Tem muitos pais querendo matar seus filhos, até matam. Isso acontecia em Treta Yuga. Então, o demônio tentou matar seu filho, mas o seu filho pediu a liberação para o seu pai. Veja só a diferença entre uma pessoa normal, que tem a consciência material, e a pessoa que tem a consciência de Krishna. A alma que tem a consciência de Krishna. Prahlada Maharaj, ele quis a liberação do pai dele, quis o bem do pai dele, enquanto o pai dele tentou matá-lo. Então, essa é a consciência de Krishna, fazer o bem para os outros. Fazer o bem para a alma dos outros, não para o corpo do outro, porque o pai dele já estava morto, o corpo do pai dele já estava dilacerado. Ele queria o bem da alma do pai dele. O devoto sempre quer o bem da alma do outro. Ele não está preocupado com o corpo do outro. Então, Nishinradeva, o senhor Nishinradeva, concedeu isso a seu pai. E aí ele fala de novo, não, peça algo para você agora. Você já pediu para o teu pai, você pediu para a tua alma, mas eu quero que você peça algo para você materialmente. E aí ele fala, eu vou pedir outra coisa então. Eu vou pedir para o Senhor que nunca eu peça nada. Veja só a concepção. Eu vou pedir para que eu nunca tenha vontade de pedir nada. E é essa concepção que temos que ter. Não temos que pedir nada para Deus. Somente o que ele pediu, devoção. Prahlada Maharaj é um exemplo, um devoto puro. Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj, em algumas aulas eles citam Prahlada Maharaj, um devoto puro. E Prahlada Maharaj ele tem Shuddha Bhakti, a devoção pura. Ele é um Shuddha Bhakta. E Srila Govinda Maharaj, como eu falei, os nossos gurus falam que Prahlada Maharaj ele está num relacionamento com o Senhor Nishinradeva de Shantarasa. É um relacionamento de neutralidade, mas é um devoto puro. E Prahlada Maharaj ele conseguiu a devoção pura somente por escutar, por lembrar de Deus. Ele não fez nenhum outro processo, somente lembrar de Deus. Ele escutou Narada Muni, mas ele atingiu o mundo transcendental, a devoção pura, através de lembrar de Deus, que é Vishnu Smarana. Smarana é lembrar, Vishnu é Deus, lembrar de Deus. Então é um exemplo muito bom para Prahlada Maharaj. Esse lila é justamente para isso, para dar esse exemplo. Que não adianta querer nos fazer tapácia, fazer austeridade. Austeridade não vai levar a nenhum lugar transcendental. Austeridade vai lhe dar benefícios materiais. Mas a Bhakti Yoga não está preocupada com isso. A Bhakti Yoga não está preocupada com algo material. Por isso que Prahlada Maharaj falou, o meu desejo é que eu peço para que eu nunca peça nada. E esse é um exemplo que temos que seguir, um devoto puro. E depois Nishinradeva, o senhor Nishinradeva foi lavar o sangue que estava na sua juba, o sangue que estava nas suas garras, no seu pelo. Ele foi lavar no rio. E nós temos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, construiu um ashram. A inauguração foi há 2 anos atrás no Gaura Purnima. E alguns devotos estiveram lá do Brasil, na inauguração do templo, para o Gaura Purnima. É em Navaduip, porque Nava quer dizer 9, Duip é ilha. Então é uma das ilhas. Se eu não me engano é Godruma Duip. Não tenho muita certeza, mas creio que é isso. E nós temos um templo ao lado, a menos de 50 metros, de onde aconteceu esse lila, de onde o senhor Nishinradeva matou o Hiranyakashipu. Então é um lugar muito, muito, muito auspicioso. E Srila Acharya Maharaj, com a graça de Gurudeva,
com a graça divina, porque nada acontece se Deus não quiser, ele conseguiu comprar o terreno lá e construir o templo. E ele está cada vez mais melhorando o templo. Esse ano ele fez a cozinha, ele fez mais quartos, ele está melhorando para o bem-estar dos devotos, para que os devotos possam ir para lá no Gora Purnima e ficar hospedados no nosso ashram. Por enquanto, ainda não estamos no ashram de Koladwip, mas temos um ashram também em Navadvip, que é em Nishinrapali, o local que o Senhor Nishinradeva apareceu. E lá tem uma deidade, o Senhor Nishinradeva. Quem está no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, e quem quiser olhar no Facebook do Templo de São Paulo, vai ver a foto de Nishinradeva no Templo de Nishinradeva. Essa foto é de lá. É a Murti, a deidade, a Shila de Nishinradeva. Então a Acharya Maharaj conseguiu fazer isso. E ele foi hoje, ele contou, ele deu um darsha hoje de manhã, para quem quis ver, eu postei no grupo, e pelo Zoom todos nós conseguimos vê-lo, escutá-lo, ele viu também todos nós, um por um, prestamos reverência para ele, e ele deu um darsha contando a história do Senhor Nishinradeva, ele cantou, fez o Kirtan conosco, fizemos um Harinama Sankirtan hoje, canto congregacional, glorificando o Senhor Nishinradeva, cantamos algumas canções, ele deu a aula, foi muito auspicioso, ele estava muito feliz de ver vários devotos, tinham mais de 220, se não me engano, 217, 220 pessoas, não pessoas, mas 220 locais, ou iPad, ou notebook, ou celular, vendo ele. Em cada lugar tinham várias pessoas. Então foi mostrado, em alguns lugares era uma pessoa só, mas em alguns lugares tinham várias pessoas. Inclusive eu vi Jai Aksha Prabhu, brasileiro, apareceu várias vezes. Ele deve ter dado um dinheiro para alguém lá, para ele aparecer várias vezes, mas ele apareceu várias vezes, só aparecia ele lá. Acho que foi de todos os devotos do mundo, foi o que mais apareceu na imagem. Mas, enfim, eu estou brincando, isso é um mérito dele, claro. Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com isso. Ele apareceu lá porque ele tinha o mérito de Acharya Maharaj ver ele várias vezes, e o mundo inteiro, os devotos, viram ele várias vezes. Então, foi muito auspicioso, e Acharya Maharaj, como eu falei, estava muito feliz, e não tem nada melhor do que ver o Guru feliz. O Guru vem dos devotos, assistindo ele, escutando ele, vendo ele. Isso é muito importante, deixar o Guru feliz. Ele é um professor, ele é professor espiritual, Srila Govinda Maharaj deixou ele como sucessor. Então, não sei se todos aí já deram aula, mas quem já deu aula, como eu, você fica muito animado de ver um discípulo, de ver, no caso dele, um discípulo, mas de ver um aluno empenhado, um aluno que está querendo aprender, fazer melhor. Isso é muito animador para o professor. E Acharya Maharaj é o professor transcendental nosso. Não de todos, mas enfim, quem tem o Sukriti para tê-lo como mestre espiritual, está recebendo instruções dele. Mas ele ficou muito feliz, e temos que deixar sempre ele feliz, dando notícia para ele, escrevendo para ele, e isso é muito importante. Foi um dia muito auspicioso hoje, tivemos o contato com ele, de manhã, das 10 ao meio-dia, mais ou menos, meio-dia e 10 minutos, alguma coisa assim. E agora estamos fazendo o programa também, o festival online, mas não importa, é o que pode ser feito, temos que aproveitar tudo. A Acharya Maharaj também fez online. Ele foi, como eu falei, de manhã para Nishinrapali, ele foi visitar a deidade, ele foi lá prestar reverências para a deidade e voltou para Calcutá, no mesmo dia. Não é uma viagem tão curta assim, são várias horas. Mas ele fez isso e ele deu aula para a gente. Lá na Índia era 19 horas, horário que ele começou. Eram 10h30 aqui do Brasil. E não eram 10 horas, desculpa, eu falei errado. Eram 10h30 no Brasil. Mas isso daí, não sei se está gravada a aula dele, mas logo, logo será postado no site internacional. Será postado a
a transcrição da aula dele. Vamos cantar então hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o Lila de Nrsimhadeva, pode fazer. Mas vamos, enquanto isso, cantar as canções próprias. Na verdade, a canção do Senhor Nrsimhadeva, ela é apropriada somente para esse dia. Quem tem o Kirtan Guide, foi postado aí, mas o PDF não é igual à forma física dele. Mais ou menos está por volta da página 250. Um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás. Vocês procurem. A canção começa com Namastê. Namastê Narasimhaya. Procurem. Deve estar, como eu falei, próximo. Quem tem o Kirtan Guide mesmo, fisicamente, é página 250. Vamos cantar todos juntos, porque é auspicioso glorificar o Senhor Nrsimhadeva nesse dia. E como eu falei, é uma canção somente para esse dia, não é para cantar todos os dias essa canção. A nosso Mati, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Srila Siddhar Maharaj orienta isso. E só para completar, o Senhor Nrsimhadeva, ele tira os obstáculos espirituais. Ele tira os obstáculos espirituais. A evolução espiritual, ele retira aquele monte de obstáculos que temos. Não é como a compreensão errada de alguns, que ele vai retirar os nossos obstáculos materiais. Ele retira os obstáculos espirituais. Vamos ler agora aquele texto do livro Atado pelo Afeto, de Srila Govinda Maharaj. Ele mesmo contando sobre a sua ida no dia auspicioso de Sri Chaturdasya, o aparecimento de Sri Nrsimhadeva, a ida de Srila Govinda Maharaj ao Mati. Me aproximei dos sadhus com a minha declaração. Quando disse a eles que só poderia ir se fosse hoje mesmo, sua resposta foi bastante inesperada para mim. Eles ficaram muito felizes com minhas palavras e disseram: muito bom, hoje à noite mesmo levaremos você. Então, naquela noite, eles me roubaram. Eram 2 horas da madrugada e a jornada começou tendo de atravessar o rio em Nadangat. Naquela hora da noite, não havia barco algum para nos fazer atravessar o rio. Assim, guiado pelo sadhu Jayadvaita Brahmachari, tive de atravessar o rio a nado junto com ele. Ele era discípulo de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e morava com Srila Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj o enviara junto com outros sadhus para pregarem em Nadangat. Depois de algumas horas de caminhada, chegamos aos arredores da cidade de Navadvip e paramos. Perguntei ao sadhu Jayadvaita Prabhu: onde fica seu ashram? Ele apontou para uma construção muito simples. Naquela época, aqui no Mati existia apenas uma pequena construção de 3 cômodos. Eu fiquei um pouquinho desapontado. Durante a minha infância, tinha lido no Mahabharata e no Ramayana as descrições dos ashrams. Conhecia essas descrições, mas este ashram não se assemelhava àqueles. Havia apenas uma construção, e eu estava um pouquinho desapontado. O Brahmachari explicou: é uma construção pequena, mas dentro dela mora um sadhu muito, mas muito grande. Ao ver a construção, eu não fiquei muito feliz em meu coração. Mas já tinha largado a minha aldeia e não podia mais voltar atrás. Eu me havia comprometido, então tinha de ficar. Naquele momento, Srila Guru Maharaj caminhava na varanda, cantando em suas contas. Então, Jayadvaita Brahmachari Prabhu me mostrou: ele é nosso guru, venha. Subimos até a varanda e Jayadvaita Prabhu ofereceu suas reverências prostradas e me disse que fizesse o mesmo. Nesse momento, Srila Guru Maharaj perguntou: onde você encontrou este menino?
Jayadwaita Prabhu fez uma curta descrição do ocorrido e finalmente disse: foi desse modo que hoje este menino se juntou a seu ashram. Srila Guru Maharaj respondeu que: ele é um menino muito bom e muito inteligente. Srila Guru Maharaj pensou que, se eu puder prepará-lo, esse menino será uma boa arma para a nossa sociedade. Ele me perguntou: você pode ficar vivendo no ashram? Eu fiquei surpreso e pensei: por que esse sadhu me pergunta se eu posso ficar? Vim para ficar e isso já é definitivo. Então por que ele me pergunta: você pode ficar ou não? Na ocasião, eu não tinha ideia, mas respondi: sim, eu posso ficar. Isso aconteceu no dia do aparecimento de Nishinradeva, que é um dia de jejum completo. Eu nunca jejuara antes. Desde que eu recebera formalmente a iniciação tradicional de Brahmani, eu seguia o Ekadashi e nunca comia grãos naquele dia, mas jamais tinha jejuado. Ao invés de jejuar, nos dias de Ekadashi, costumávamos comer aludam, vegetal de batatas, e beber um pouco de preparações feitas com leite. Desse modo, respeitávamos o Ekadashi, comendo preparações muito boas que tinham um gosto diferente. Mas agora me diziam que é o Nishinra Chaturdasi, você não terá nada para comer. Naquela época, eu não sabia nada sobre o Nishinra Chaturdasi, e tendo caminhado a noite inteira, eu me sentia muito esfomeado. Aproximei-me de Jayadwaita Prabhu e disse a ele: ó Prabhu, estou faminto. Ele me respondeu dizendo: hoje é dia de jejum total. Perguntei: não posso comer nada? Ele me respondeu que podia comer alguma fruta, mas onde conseguiria encontrar uma? Apontei para um mamoeiro e Jayadwaita Prabhu então me disse: sim, você pode comer um mamão, mas deve dar a metade para a deidade e o resto você pode comer. Nessa noite, depois do Nishinra Puja, eles me deram bastante aludam, e no dia seguinte houve um belo festival com muita prachada, especialmente o paramana, arroz doce, era realmente saboroso. 2 dias depois, o resto do grupo de pregação retornou de Nandagat, e parecia que agora eu já tinha muitos amigos. Srila Guru Maharaj tinha me examinado, e foi a minha boa fortuna que ele ficou muito atraído por mim. Ele procurava algum rapaz que pudesse vir a ser o futuro guru de sua missão. Ele tinha uma fórmula. O rapaz em particular tinha de ser Brahmani, inteligente, etc., com o potencial para ser um guru. Na época, Srila Guru Maharaj procurava alguém a quem pudesse preparar para continuar sua sucessão discipular. Ao me ver, ele me testou. Ele chamou Srila Krishnadas Babaji Maharaj e os outros de seus amigos e pediu que eles também me testassem. Então, por isso que hoje é muito importante para nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Na verdade, se não fosse Srila Govinda Maharaj nos abrigar, os ocidentais, Srila Siddhar Maharaj não teria nos aceito, porque ele era muito idoso na época, em torno de 81, 82, quando vários devotos da ISKCON foram procurá-lo. Um deles era Shripad Tapasi Maharaj, Srila Ashara Maharaj, entre outros. Foram procurá-lo e Srila Siddhar Maharaj não queria aceitá-los, porque já estava idoso, não queria ter dar iniciação para eles, aceitá-los e depois abandonar o corpo, e quem iria tomar conta. Mas Srila Govinda Maharaj estava junto e falou: não se preocupe, eu tomarei conta deles. Então, Srila Govinda Maharaj, que aceitou
e cuidou dos ocidentais. Então devemos tudo a Srila Govinda Maharaj. Claro, a Srila Siddhar Maharaj, mas Srila Govinda Maharaj era o devoto perfeito de Srila Siddhar Maharaj, o mais querido. Por isso que o nome dele, Srila Siddhar Maharaj, um dia, Srila Govinda Maharaj perguntou para ele, Gurudeva, isso Srila Govinda Maharaj perguntando para Srila Siddhar Maharaj, por que você colocou meu nome, esse nome em mim? Aí Srila Siddhar Maharaj falou, porque a minha deidade mais querida é Govinda. Gauranga Gandharva Govinda Sundar. O meu lago predileto, o meu kunda predileto é o Govinda Kunda de Navadvipa. Gupta Govardhan, a Govardhana oculta. E não poderia ser ao contrário, meu devoto mais querido, eu não poderia deixar de dar outro nome senão Govinda. E o que quer dizer Govinda? Go quer dizer vaca. Então, quando Krishna, no passatempo de Govardhana, quando o senhor Indra ficou nervoso porque Krishna falou para não adorá-lo mais, não fazer o puja para ele mandar chuva para crescer grama e as vaquinhas comerem, porque em Govardhana todos eram vaqueirinhos. Ele ficou muito nervoso e aí ele se rendeu depois de todo o passatempo, ele se rendeu a Krishna, criança, e aí ele fez o primeiro abhishek, o primeiro banho em Krishna com leite. E aí ficou Go de vaca com Indra, ficou o nome Govinda. E o Govinda Kunda é justamente o Govinda Kunda de Vrindavana, de Govardhana, é justamente, começou com o banho de Krishna, feito por Indra. E nós temos em Koladvipa, no nosso templo, o Govinda Kunda, Gupta Govardhana. Srila Siddhar Maharaj falou, esse é o Govinda Kunda de Navadvipa, é a Govardhana oculta. Então, só para comentar o nome de Srila Govinda Maharaj, mas hoje, um dia muito auspicioso para nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, duplamente. Mais auspicioso ainda por Srila Govinda Maharaj ter entrado no Mati e visto pela primeira vez o seu Guru. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o festival, alguma dúvida, amanhã quebraremos o jejum, como eu já falei agora na aula há pouco, quebraremos o jejum de grãos das 5h05 da manhã às 9h24. E é muito auspicioso quem conseguiu fazer esse jejum hoje, total até o pôr do sol, depois até amanhã sem grãos. Foi falado na aula também, e hoje foi um dia muito auspicioso, falamos com o Srila Chara Maharaj, falamos não, mas ouvimos ele, reverenciamos ele, e agora estamos fazendo o programa, estamos terminando o programa, não tem nenhuma pergunta. Amanhã, só para avisar, amanhã é Purnima. O que quer dizer Purnima? Purnima quer dizer lua cheia. Amanhã é lua cheia, os devotos que raspam a cabeça, raspem amanhã, porque amanhã é um dia auspicioso, todo Purnima, toda lua cheia é o dia auspicioso para raspar a cabeça, para cortar as unhas, enfim, é um dia auspicioso, lua cheia. E amanhã é um dia mais auspicioso ainda de Purnima, porque é Buda Purnima. Amanhã é o aparecimento do Senhor Buda. O Senhor Buda é um avatar de Krishna. Hoje cantamos a canção Dasya Avatara Stotra e glorificamos o Senhor Buda. Amanhã também vamos glorificá-lo, porque vamos cantar novamente a canção do Senhor, não a canção do Senhor Buda, mas a canção que tem o Senhor Buda glorificando ele. Amanhã leremos a tradução da glorificação dele, explicaremos um pouquinho sobre o Senhor Buda, e então não perca amanhã também outro festival no calendário Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o calendário Gaudiya Vaishnava. É auspicioso ainda hoje, quero o programa inteiro,
porque escutar sobre a personalidade no dia é muito auspicioso. Não deixe para amanhã. E eu vou postar também o outro texto de Bhagavatam, vou tentar postar, e lá tem detalhadamente toda a glorificação de Prahlada Maharaj para o Sr. Nrsimhadeva, e após toda essa glorificação, ele coloca a sua mão em cima da cabeça de Prahlada Maharaj, e aí ele dá misericórdia. Como também, só para comentar, Prahlada Maharaj é o avô de Bali Maharaj. Bali Maharaj era o demônio que tomou os 3 mundos dos semideuses novamente, e isso se repete constantemente nas eras. E aí Bali Maharaj, quando tomou os 3 mundos, a mãe do semideus Aditi, ela pediu para o Senhor vir para a terra, e ele veio na forma de Vamanadeva. E da mesma forma, Vamanadeva colocou o pé, o último passo, o pé na cabeça de Bali Maharaj. Ele deu a misericórdia para Bali Maharaj. Da mesma forma que ele libertou Hiranyakashipu. Deus, ele faz esse lila, ele brinca com os demônios, depois ele liberta eles. Então, Deus não é ruim, não tenha essa visão, mas ele matou, não sei o que, isso é tudo um lila dele. Como ele diz no Bhagavad Gita no início, ninguém morre, a alma não morre, então isso é tudo um lila. Não se preocupe com isso, quem não está acostumado a escutar sobre isso, a alma não morre, ele apenas destruiu o corpo, mas ele não destruiu a alma. A alma do demônio, o que ele fez? Ele libertou ela. Então, até amanhã, minhas reverências a todos, espero que tenham uma boa noite, e amanhã não esqueçam de quebrar o jejum com grãos. Até amanhã, Dandavat Pranam.